Bom, fala aí rapaziada. Eu não sei nem se sejam bem-vindos a mais um vídeo, mas de qualquer forma, sendo educados, sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais um pós-jogo, mais uma derrota do Botafogo, dessa vez para o Atlético Paranaense fora de casa, em Curitiba. E o Botafogo aí segue na luta para não cair para a segunda divisão, segue na luta de se afastar cada vez mais aí lá da zona de rebaixamento. O Botafogo estaciona com 36 pontos, ainda permanece na 14ª posição devido os confrontos que tiveram. O Fluminense empatou, a Chapecoense ganhou do Ceará e ainda tem o jogo aí do Cruzeiro que joga amanhã contra o Avaí dentro de casa. O natural é que o Cruzeiro vença e ultrapasse o Botafogo. Você está vendo o título do vídeo, é o pior Botafogo da história, mas um pouquinho para frente eu vou falar sobre isso. O porquê eu acho que em 2019 é o pior Botafogo da história. Mas antes de iniciar aqui o pós-jogo, eu peço para que você se inscreva aí no canal se é a sua primeira vez aqui. Já deixa o like aí no vídeo também, deixa aqui nos comentários o que você achou do jogo de hoje mais especificamente. Deixa aí nos comentários quem foi o pior, quem foi o melhor em campo. Mas iniciando o vídeo, o torcedor do Botafogo, começando pelo torcedor do Botafogo. Ontem, no sábado, o torcedor já ficou muito feliz, porque ultimamente tem sido assim, a gente comemora mais o placar do adversário. No caso, ontem o de Santo empatou o jogo contra o Atlético, contra o Fluminense, ali nos últimos minutos, e deu uma sobrevida para o Botafogo, fazendo com que o Fluminense não ultrapassasse o Botafogo. Consequentemente, o Botafogo não entraria na zona de rebaixamento em caso de derrota hoje. Então essa está sendo a vida do torcedor do Botafogo. O torcedor do Botafogo sabe que é muito complicado o Botafogo vencer uma partida. A gente até vence o CSA, a gente até vence o Goiás, a gente até vence o Avaí, mas também são equipes que o Botafogo tem a necessidade de vencer, até porque o Botafogo jogou contra essas equipes dentro de seus domínios no estádio Newton Santos. Então, desde ontem, o torcedor do Botafoguense criou uma esperança, devido ao placar lá do Atlético e Fluminense, criou uma esperança hoje no jogo contra o Atlético Paranaense fora de casa. E convenhamos, galera, realmente uma vitória hoje seria surpresa. Não digo surpresa, mas ninguém imaginava, eu particularmente não imaginaria uma vitória hoje pelo momento que vive o Atlético Paranaense, mesmo não tendo mais o Thiago Nunes como técnico. É uma equipe que já joga junto há muito tempo, tem um entrosamento. Jogar na Arena da Baixada com um campo sintético realmente dificulta um pouco a partida. Mas aí começa o jogo, a gente esquece de tudo e quer sim que o Botafogo saia vitorioso. Mas aí você começa a ver a forma com que o Botafogo joga. Meu irmão, é torturante ver o Botafogo jogar os 90 minutos. Eu acho que não existe um botafoguense sequer que esteja vendo esse jogo que consegue assistir o jogo do Botafogo na normalidade. Não existe. Eu tenho certeza que você pega o celular para fazer qualquer tipo de coisa, você se dispersa com qualquer tipo de coisa vendo o jogo do Botafogo. Eu mesmo faço isso. Eu mesmo faço isso. E olha que eu critico demais. Jogo é jogo. Eu gosto de assistir o futebol, o Botafogo. Mas, meu amigo, tá sendo muito, muito, muito difícil assistir essa equipe do Alberto Valentim. Como era difícil assistir a equipe do Zé Ricardo, do Barroca. Enfim, passa técnico, mas nada, nada, nada muda. No começo do jogo, eu até achei que o Botafogo fosse segurar ali o ímpeto do Atlético Paranaense. O jogo no começo, ele me lembrou muito o jogo que o Botafogo empatou fora de casa com o Cruzeiro. O Botafogo tentava ter a bola ali para passar o tempo, simplesmente passar o tempo. E se o jogo de fato terminasse em 0 a 0, tranquilo, um ponto fora de casa contra o Atlético Paranaense, uma equipe mais forte que o Botafogo lutando para fugir da zona de rebaixamento,
tendo o seu adversário direto, ontem o Fluminense, empatado o jogo dentro de casa, não seria não seria pavor nenhum empatar o jogo contra o Atlético Paranaense fora de casa. Mas aí o Botafogo faz um jogo medíocre no primeiro tempo, dá o primeiro chute, eu acho que com 20 e poucos minutos de jogo, e simplesmente não jogou no primeiro tempo contra o Atlético Paranaense. Eu até listei algumas coisas que eu gostaria de falar, mas vou falar só algumas coisas. Primeiro de tudo, depois eu vou falar do Fernando mais um pouquinho para frente. Mas primeiro de tudo, Luiz Fernando e Fernando talvez sejam uma das piores dobradinhas na direita da história do Botafogo. Eles não marcam, não sabem marcar de forma alguma e inoperantes no ataque do Botafogo. Você não vê uma jogada de efeito do Luiz Fernando, você não vê uma subida de um cruzamento bom do Fernando. É simplesmente a pior dobradinha da história do Botafogo. A pior. E eu ainda vejo na internet, eu ainda vejo no Twitter, ainda vejo no Instagram, gente que ainda critica o Marcinho. Meu irmão, o Marcinho dá de 1000-0 no Fernando. 1000-0. Até o Rickson, que jogou improvisado contra o Avaí na última segunda-feira, dá de 1000-0 do Fernando. E eu não sei por que o Valentim não optou pela entrada do Rickson ainda contra o Atlético Paranaense hoje. Nas duas oportunidades que o Rickson jogou como lateral, ele foi muito bem. Ele já tinha jogado assim no Carioca com o Zé Ricardo e jogou assim também contra o Avaí na última rodada. Por que não permaneceu o Rickson lá? Sabe que o Fernando é uma mosca morta, não deveria pisar no Botafogo nunca mais, ainda mais depois da merda que ele fez hoje. Tentou pedalar ali na defesa do Botafogo, foi quando saiu o gol do Atlético Paranaense. O Botafogo estava conseguindo segurar com todas as dificuldades possíveis. O Botafogo estava conseguindo segurar o ímpeto do Atlético Paranaense, estava conseguindo segurar ali o 0-0, que seria muito bom para o Botafogo, devido a todas as circunstâncias. Mas aí o filho da... Cara, eu fiquei muito revoltado com o Fernando, ainda estou muito revoltado. Se eu visse ele na minha frente, eu seria capaz de dar um soco na cara dele. Porque não é possível, cara. Um cara é profissional, velho. Esquece base, não vai ter treinadorzinho passando a mão. Isso é profissional, Fernando. Você tá vestindo uma das camisas mais pesadas do futebol brasileiro. Uma das camisas mais pesadas do futebol mundial. Não dá pra você, da situação que o Botafogo tá, não dá pra você brincar na zaga. E depois, ele não correu para tentar marcar, ele simplesmente abandonou o lance. Foi quando o Rony, eu acredito, que fez a jogada lá individual e agora eu não lembro quem, acho que foi o Tony Anderson, que fez o gol do Atlético Paranaense. Então, cara, o Fernando não deveria, se ele tem contrato até 2000 e caralhada, foda-se, ano que vem o Fernando não pode permanecer no Botafogo. Ah, mas é garoto da base. Não importa. Não importa. Assim como ninguém gosta do Vinícius Tanque, assim como ninguém gosta do Pachu, de outros tantos moleques da base, o Fernando pode pegar essa lista e vazar. Porque não é possível um lateral, um garoto, seja o que for, profissional, fazer o que o Fernando fez hoje. Tá bom, a culpa não é só dele. A culpa é de todo o elenco que tá jogando muito mal. Mas não dá, o Botafogo não pode errar. O Botafogo não pode errar. Não nessas circunstâncias que o Botafogo se encontra hoje. Eu até deixei aqui que o Botafogo sofre demais nas laterais. Eu até paguei com a língua. Depois, no segundo tempo, o Lucas Barros demonstrou um pouquinho mais de vontade e melhorou um pouco na partida. Mas enfim, aí tem ali o segundo tempo, o Botafogo toma o gol. E depois que toma o gol, começa a querer jogar. Mas é aquela história, quebrada pra frente, Diego Souza, seja lá quem for o atacante, tenta raspar e o Botafogo sempre luta pela segunda bola. O futebol do Botafogo esse hoje. Quebrada pra frente,
raspadinha e luta pela segunda bola. Não tem uma jogada trabalhada, não tem uma saída de bola trabalhada, é sempre assim. E depois, no final, ali nos 15 minutos finais, o Botafogo até que foi pro abafa, tentou, conseguiu empate. No final ali ainda teve quase oportunidade de fazer o gol com Cícero, com Juan, até com o próprio com Léo Valência. O Diego Souza também teve uma grande oportunidade no último lance da partida. Mas nada, acho que se tivesse mais 5 minutos ali o Botafogo não empataria aquele jogo. Enfim, ainda bem que a Chapecoense ganhou do Ceará, então o Botafogo ainda tem mais uma próxima rodada é contra o Corinthians dentro de casa. É difícil o jogo, lógico, mas dentro de casa, como eu falei, o Botafogo precisa vencer, o Botafogo precisa ganhar o Corinthians dentro de casa. E sobre o título, o pior Botafogo da história, eu não digo só o time do Botafogo que é o pior da história. Apesar de algumas peças se salvarem, como Gatito Fernandes, Gabriel, o próprio Diego Souza, enfim, algumas peças salvam. Mas desde a diretoria, alguma dos treinadores que passaram pelo Botafogo em 2019, enfim, o conjunto Botafogo, Futebol e Regatas esse ano, para mim, é o pior da história. Foi um planejamento pífio. Eu dou graças a Deus que os irmãos Moreira Salles encomendaram aquele estudo lá com a Ernest Young, porque, sinceramente, eu peço muito, eu oro muito para que o Botafogo permaneça na Série A esse ano, para que em 2020 a gente comece o novo ano, comece uma nova estrutura no futebol, para que esses merdas de diretoria que acham que mandem alguma coisa no Botafogo e acham que sabe de alguma coisa sobre o Botafogo e sobre o futebol nunca mais comandem, se é que eles comandam, né? Porque o futebol do Botafogo hoje está largado às traças, eles nunca mais comandem o futebol do Botafogo. É isso que eu quero, é isso que eu desejo, mas para que isso aconteça é necessário mostrar serviço dentro de campo. E eu até comentei no meu Twitter, para quem quiser seguir, os links estão aqui na descrição, que a torcida é a que move essa equipe. Não tem outra explicação. A gente tomou sufoco contra o Avaí dentro de casa e quem venceu a partida de fato foi a torcida. Foi a torcida que venceu também a partida contra o CSA. Foi a torcida também que venceu contra o Goiás. Foi a torcida que mesmo com todas as dificuldades contra lá o time da Gávea, onde a gente perdeu por 1-0, foi a torcida ali que até o último minuto segurou o empate. Enfim, se não fosse pela torcida, certamente o Botafogo hoje já estaria rebaixado do Campeonato Brasileiro. Mas enfim, é isso, rapaziada. Esse é o pós-jogo de hoje de Atlético Paranaense 1 e Botafogo 0. E mais um, até anotei aqui, o VAR sempre contra o Botafogo. Não que o lance não seja pênalti, mas é impressionante. Eu tenho quase certeza que se esse lance fosse a favor do Botafogo, o juiz, ou seja lá quem for, não daria o pênalti. Mas enfim, eu não estou aqui para ficar criticando a arbitragem, até porque quem perde é o Botafogo, quem perde são os jogadores. E a gente sabe como é que é a arbitragem aqui no Brasil, né? Uma vergonha. Mas é isso aí, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aqui do pós-jogo. Se você gostou, deixa o like. Se você chegou até aqui, deixa o like. Deixa aí nos comentários também o que você achou da partida de hoje. E no próximo domingo, Botafogo e Corinthians dentro de casa. A gente tem que entender que a levada que a gente fez contra Flamengo e contra Avaí, ela precisa permanecer, porque o Botafogo precisa muito da nossa ajuda e só a torcida pode salvar o Botafogo. É a campanha e a gente tem que ser fiel a essa campanha de que ninguém ama como a gente. Então eu conto com vocês no próximo domingo contra o Corinthians dentro de casa, às 16 horas, se eu não me engano, estádio Newton Santos. Vou ficando por aqui, um forte abraço do Daniel Nogueira. E eu fiz uma besteirinha lá no meu Twitter, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então passa lá no meu Twitter,
que vocês vão gostar da surpresinha. Se o Botafogo ficar na Série A, vai ter surpresa aqui no canal. Forte abraço, Daniel Nogueira, fiquem com Deus e fui!